Repara nisso. O AVC quase nunca avisa com antecedência clara. Ele surge em silêncio. Muitas vezes enquanto a pessoa está em casa, tranquila, acreditando que está tudo sob controle. Depois dos 60, o risco aumenta. A pressão oscila mais. O sangue pode ficar mais espesso. A circulação já não responde com a mesma eficiência. E o mais preocupante é que muita gente só começa a cuidar quando já teve um susto. Mas existe algo simples, natural e acessível, que estudos vêm associando a melhora da circulação, redução de inflamação e proteção dos vasos sanguíneos. Uma pequena semente, barata, fácil de encontrar e que, consumida da forma correta, pode ajudar o corpo a manter o sangue fluindo melhor e os vasos mais protegidos. O que quase ninguém explica é que não basta consumir. É preciso saber como, quanto e com o que combinar. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 7 formas corretas de usar essa pequena semente para ajudar a prevenir o AVC naturalmente. O último ponto é o mais importante, porque muita gente consome errado e perde quase todo o benefício. Fica comigo até o final, porque depois dos 60, proteger o cérebro começa pela circulação. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo. Você já teve algum caso de AVC na família? E me conta de qual cidade ou país você está assistindo este vídeo. É incrível ver como essa comunidade cresce e se fortalece em tantos lugares do mundo. Agora presta atenção, porque às vezes uma colher por dia pode representar muito mais do que você imagina. Vamos começar. Número 7. Tomar com água fria achando que já está fazendo o suficiente. Muita gente começa assim. Vê alguém falando da semente, coloca uma colher num copo de água fria, engole rápido e pronto. Acha que está protegido, mas aqui está o primeiro erro. Quando essa pequena semente entra no organismo sem preparo, sem ativação e sem o meio certo, boa parte dos compostos protetores passa direto pelo intestino sem ser absorvida direito. Ou seja, a pessoa consome, mas o corpo quase não aproveita. Depois dos 60, isso pesa ainda mais, porque a digestão já é mais lenta e a absorção de nutrientes diminui naturalmente. Resultado, a circulação não melhora como poderia. A inflamação continua ali, silenciosa, e o efeito protetor fica fraco. No dia a dia isso aparece assim. Seu Geraldo, de 73 anos, tomava a semente com água fria todas as manhãs. Depois de semanas, não sentia diferença nenhuma na disposição ou na pressão. Já Dona Marta, de 68, mudou apenas a forma de consumo, sem aumentar quantidade, e percebeu menos inchaço nas pernas e mais leveza ao caminhar. O detalhe não estava na colher, estava no jeito. Aqui entra um ponto importante. Essa semente precisa ser acordada antes de entrar no corpo. Consumir crua e fria é como tentar extrair suco de uma fruta sem apertar. Você até coloca na boca, mas quase não aproveita. Por enquanto, só guarda isso. Forma de preparo importa mais do que quantidade. Já já eu te explico exatamente como ativar essa semente da maneira correta. Se você quer aprender formas naturais de proteger o cérebro e a circulação depois dos 60, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, porque os próximos tópicos mostram exatamente como transformar essa pequena semente em um verdadeiro aliado contra o AVC. E agora vem algo que quase ninguém faz, mas que muda completamente o efeito dessa semente dentro do sangue. Número 6. Não deixar a semente hidratar antes de consumir, erro que bloqueia os benefícios. Aqui está algo que quase ninguém faz. Essa pequena semente é naturalmente rica em fibras solúveis e compostos que ajudam o sangue a fluir melhor. Mas quando ela entra seca no organismo, acontece uma coisa simples. Ela incha dentro do intestino, em vez de liberar os nutrientes aos poucos. Resultado? Parte do potencial anti-inflamatório e circulatório se perde. Depois dos 60,
Isso pesa ainda mais, porque o intestino já trabalha mais devagar. Na prática, a pessoa consome achando que está protegendo o cérebro, mas o corpo aproveita só uma fração. Seu Arnaldo, de 75 anos, tomava a colher direto, sem hidratar. Sentia o estômago pesado e não percebia nenhuma melhora na pressão. Já Dona Clarice, de 69, passou a deixar a semente de molho por alguns minutos antes de usar. Relatou digestão mais leve e menos sensação de pernas inchadas ao final do dia. A diferença não estava na quantidade, estava no preparo. O que acontece quando você hidrata antes? A fibra se ativa, os compostos protetores ficam mais disponíveis, a digestão fica mais suave, a absorção melhora, o efeito na circulação aumenta. É como abrir a porta antes de entrar. Por enquanto, guarde esse passo simples. Deixar a semente hidratar alguns minutos já muda tudo. Daqui a pouco eu te explico o tempo certo e o melhor líquido para isso. Se você não fazia ideia que hidratar fazia tanta diferença, comenta o número 6. A seguir, um ponto mais importante. O horário do dia em que você consome pode potencializar ou praticamente anular o efeito dessa semente. Número 5. Consumir em qualquer horário, achando que o corpo reage igual. Aqui está um erro silencioso. Muita gente toma essa pequena semente à noite, depois do jantar, ou em horários aleatórios no meio da correria, e acha que está tudo bem. Mas depois dos 60, o corpo tem janelas específicas de absorção. E fora dessas janelas, o efeito circulatório fica muito mais fraco. Pela manhã, o organismo está abrindo os canais. A circulação acelera, o fígado entra em atividade e o intestino responde melhor aos compostos anti-inflamatórios. Já mais tarde, especialmente à noite, o metabolismo desacelera e boa parte do potencial protetor se perde. Seu Raimundo, de 72 anos, consumia a semente sempre depois do jantar. Não percebia mudança nenhuma na pressão nem no inchaço das pernas. Já Dona Eliane, de 67, passou a usar pela manhã em jejum leve. Em poucas semanas, sentiu mais disposição e menos peso nas panturrilhas ao final do dia. O alimento era o mesmo, a colher era a mesma. O que mudou foi o relógio do corpo. Aqui vai um ajuste simples que faz diferença real. Usar pela manhã, antes do café ou junto de algo leve. Nesse horário, os vasos respondem melhor, o sangue flui com mais facilidade e os compostos ativos são melhor aproveitados. Não é mágica, é fisiologia. Se você costumava consumir em qualquer horário, comenta o número 5. Agora, vem um detalhe que quase ninguém observa. Com o que você mistura essa semente, pode transformar um aliado em algo praticamente inútil. Número 4. Misturar com açúcar ou líquidos industrializados. Aqui está um detalhe que muda tudo. A pessoa hidrata a semente, escolhe o horário certo, mas mistura com suco de caixinha, bebida açucarada ou adoça demais. E aí acontece o oposto do que ela queria. Essa pequena semente tem compostos que ajudam a reduzir inflamação e melhorar o fluxo sanguíneo. Mas o excesso de açúcar provoca pico de glicose, aumento de inflamação, maior espessura do sangue, estresse nos vasos. Ou seja, você adiciona algo que ajuda e junto coloca algo que atrapalha. Depois dos 60, o corpo responde mais lentamente aos picos de açúcar e a circulação sofre mais. No cotidiano, isso aparece assim. Seu Benedito, de 74 anos, colocava a semente no suco industrializado pela manhã. Continuava com a pressão instável e inchaço leve nas pernas. Já Dona Marisa, de 69, passou a usar apenas com água filtrada ou misturada em iogurte natural sem açúcar. Relatou mais estabilidade na pressão ao longo do dia. A diferença estava no ambiente onde a semente era colocada. Aqui entra um princípio simples. O que protege o vaso sanguíneo não pode vir acompanhado do que agride o vaso. Prefira água, iogurte natural ou frutas frescas.
Evite bebidas prontas e açúcar refinado. Um detalhe pequeno, mas que muda o resultado. Se você já misturou com algo industrializado achando que não fazia diferença, comenta o número 4. Fica comigo, porque o próximo ponto é ainda mais importante. Envolve a quantidade certa. Exagerar pode trazer o efeito contrário. Número 3. Exagerar na quantidade achando que vai proteger mais rápido. Depois que a pessoa descobre que essa pequena semente ajuda a circulação, é comum pensar: se uma colher é boa, 2 ou 3 devem ser melhores. Mas aqui mora um erro perigoso. Essa semente é rica em fibras solúveis e ácidos graxos que ajudam a manter o sangue fluindo melhor. Só que em excesso ela pode sobrecarregar o intestino, causar desconforto abdominal, interferir na absorção de medicamentos, alterar pressão de forma abrupta em quem já usa remédios. Depois dos 60, o organismo reage de maneira mais sensível a mudanças bruscas. O que deveria ajudar pode gerar desequilíbrio. Seu Alberto, de 76 anos, passou a usar 2 colheres por dia, acreditando que teria efeito mais rápido. Acabou com desconforto intestinal e precisou reduzir. Já Dona Silvia, de 68, manteve apenas 1 colher bem preparada todos os dias, com regularidade. Relatou melhora gradual na disposição e menos sensação de peso nas pernas. Aqui está o ponto essencial. Constância vence exagero. O corpo precisa de estímulo moderado e contínuo, não de sobrecarga. 1 colher de sopa por dia é suficiente para ativar os benefícios. Mais do que isso não acelera a proteção. Pode atrapalhar. Depois dos 60, equilíbrio é mais importante que intensidade. Se você já pensou que aumentar a quantidade traria resultado mais rápido, comenta o número 3. O próximo é ainda mais delicado. Essa semente pode interagir com medicamentos usados por quem tem pressão alta. Número 2. Usar junto com remédios sem saber que pode potencializar ou alterar o efeito. Aqui a atenção precisa ser redobrada. Essa pequena semente tem compostos que ajudam a deixar o sangue mais fluido e os vasos mais relaxados. Isso é ótimo para a prevenção. Mas em quem já usa remédios para pressão, circulação ou afinamento do sangue, o efeito pode somar. E quando soma demais, aparecem tontura ao levantar, queda inesperada de pressão, sensação de fraqueza, batimento irregular em pessoas mais sensíveis. Depois dos 60, o organismo já metaboliza medicamentos mais lentamente. Adicionar algo natural com efeito circulatório, sem observar reação, pode gerar desequilíbrio. No dia a dia, isso acontece assim. Seu Nelson, de 74 anos, começou a usar a semente junto com o remédio da pressão logo ao acordar. Em poucos dias, passou a sentir tontura ao levantar da cama. Já a Dona Irene, de 69, separou os horários. Tomava o medicamento primeiro e deixava a semente para mais tarde, observando o corpo. Relatou uso tranquilo, sem efeitos estranhos. O alimento era o mesmo. O que mudou foi o cuidado com o tempo. Aqui entra um princípio importante. Natural também age no organismo. Por isso, evite consumir exatamente junto com remédios. Observe pressão e disposição nos primeiros dias. Se sentir tontura, reduza ou pause. Em caso de dúvida, converse com seu médico. Prevenção não pode virar risco escondido. Se você usa remédio de pressão ou circulação, comenta o número 2. E agora vem o ponto mais importante de todos. É aqui que finalmente revelo qual é essa pequena semente e a forma mais segura de usar no dia a dia. Número 1. A semente é linhaça. E o jeito certo de usar faz toda a diferença. Chegamos ao ponto principal. A pequena semente de que estamos falando é a linhaça. Ela é rica em ômega 3, fibras solúveis e lignanas, compostos naturais que ajudam a melhorar o fluxo do sangue, reduzir inflamação silenciosa, apoiar a elasticidade das artérias, auxiliar no controle da pressão.
proteger o cérebro ao longo do tempo. É por isso que estudos associam o consumo regular de linhaça a menor risco cardiovascular quando usada corretamente. Mas aqui está o detalhe que separa quem realmente se beneficia de quem só consome por hábito. Linhaça inteira quase não é absorvida. Se você engole do jeito que ela vem do pacote, grande parte passa direto pelo intestino. Ela precisa ser hidratada ou triturada para liberar o que tem de melhor. Forma mais segura e eficaz de usar. Coloque uma colher de sopa de linhaça em meio copo de água. Deixe hidratar por 10 a 15 minutos. Vai formar um gel. Ou triture a linhaça na hora do consumo. Use pela manhã, em jejum leve ou antes do café. Pode misturar em iogurte natural ou fruta. Evite açúcar e bebidas industrializadas. Isso ativa as fibras, libera melhor o ômega 3 e deixa a digestão muito mais suave, especialmente depois dos 60. No cotidiano, isso muda tudo. Seu Joaquim, de 75 anos, passou a usar dessa forma todas as manhãs. Relatou menos inchaço nas pernas e pressão mais estável ao longo do dia. Já a dona Neide, de 68, dizia que vivia constipada e cansada. Depois de incluir a linhaça hidratada, sentiu o intestino mais regular e mais disposição nas caminhadas. A semente era a mesma. O corpo também. O que mudou foi o preparo. Aqui está a verdade simples. Não é sobre consumir linhaça, é sobre ativar a linhaça antes de consumir. Uma colher por dia, bem feita, vale mais do que várias mal aproveitadas. Se essa explicação te ajudou a entender como usar a linhaça do jeito certo, comenta o número 1 aqui embaixo. Se você chegou até aqui, já percebeu uma coisa importante. Depois dos 60, o AVC não acontece do nada. Ele começa com a circulação mais lenta, com a inflamação silenciosa, com pequenos hábitos diários que parecem inofensivos. A linhaça não é milagre, mas usada do jeito certo, ela vira uma aliada poderosa para proteger vasos sanguíneos, apoiar o fluxo do sangue e cuidar do cérebro ao longo do tempo. Uma colher por dia, bem preparada, no horário certo. Isso pode parecer pouco, mas é exatamente esse tipo de constância que muda o rumo da saúde. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a prevenção de um jeito diferente, compartilhe com alguém da sua família, principalmente idosos que já tiveram pressão alta, inchaço nas pernas ou histórico de AVC. Muita gente só começa a se cuidar depois do susto. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui a missão é simples, te ajudar a envelhecer com mais consciência, circulação melhor e menos riscos desnecessários. Agora me conta aqui nos comentários, você já usava linhaça? Ou vai começar a partir de hoje? Porque cuidar da saúde não é esperar problema aparecer, é agir um pouco todos os dias. Obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo vídeo.